Olá, voltamos com a correção ao vivo do vestibular da FUVEST, a segunda fase do vestibular, 2014. Hoje foi o dia das provas da redação e da prova de português. A gente já comentou a prova de português com a professora Eva, do cursinho da Poli. E vamos falar agora da redação com a professora Andréia Lanzara, que está aqui para comentar com a gente. E você pode participar pelo Twitter com a hashtag #ParticipaEstadão e também na nossa página do Facebook. O Lucas, que assina pela hashtag, @WTF1799, ele mandou uma pergunta aqui sobre a redação e ele pergunta, professora, se o tema era só Previdência Social e conflitos de geração. Para você ter uma ideia, que está assistindo a gente e não fez a prova, o tema da redação trazia um texto traduzido do jornal The Guardian, em que falava aqui de uma notícia, de uma fala do ministro de Finanças do Japão, falava sobre a velhice, sobre a questão das contas públicas em relação aos idosos, né? E aí pedia algumas coisas aqui, mas realmente algumas alguns alunos que a gente conversou tiveram uma dúvida também parecida com a do Lucas, que era, afinal de contas, qual era o tema específico que o aluno deveria escrever? É mais ou menos o que o Lucas falou e em outra linha? Como que foi, André? Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. O Lucas direcionou a sua argumentação certa, mas não era só essa direção de falar sobre a questão da Previdência Social. É claro que havia, como a própria FUVEST colocou, outras implicações, né? Então, a declaração polêmica do ministro das Finanças do Japão provoca implicações éticas, que são filosóficas, implicações culturais, implicações econômicas que foram as abordadas, né? Ele disse que tratou da questão da Previdência Social, é bastante pertinente. Então, a FUVEST, na própria proposta de redação, ela já mostrava essas implicações e o candidato poderia escolher abertamente, livremente, sobre as implicações que gostaria de colocar na sua argumentação. É o ideal que ele te falasse sobre todas essas implicações ou ele poderia focar? Ele poderia focar. É sempre bom focalizar duas, não é? Como o Lucas de fato fez. Mas não que fosse, não havia delimitação, porque em anos anteriores a FUVEST delimita, né? Trabalhe com dois aspectos dos aspectos mencionados. Esse ano não, ela não delimitou. Né? E um fato interessante foi que a FUVEST também colocou algumas perguntas, né, para que o candidato pudesse refletir, já fazendo uma orientação argumentativa, né, que o candidato poderia seguir. Isso facilitou, então, a vida dele? Muito, facilitou. Ele pergunta aqui essas opiniões, só ler aqui para a gente pontuar. Considera as opiniões atribuídas ao referido político japonês, tendo em conta que elas possuem implicações éticas, culturais, sociais e econômicas capazes de suscitar questões de várias ordens. Essas opiniões são tão raras ou isoladas quanto podem parecer. O que as motiva? Né? O que elas dizem sobre as sociedades contemporâneas? Opiniões desse teor seriam possíveis no contexto brasileiro e como as jovens gerações encaram os idosos. Então, na verdade, aqui ele já fez direcionava a argumentação do candidato. Isso facilitou bastante, uma vez que houve, né, também uma dificuldade que aconteceu também no ano passado, que a FUVEST não delimitou o tema. Entendi. Não é aquela coisa, idosos... Não havia aquela frase, né, indicando o tema. Então, o candidato deveria depreender o tema, isso dificulta um pouco. Por outro lado, houve essa facilidade da FUVEST trabalhar essas perguntas, dando a orientação argumentativa para o candidato. Agora tem uma coisa que nos chamou a atenção de alguns candidatos que fizeram a prova e com quem a gente conversou nos locais de prova, é que ele pedia para supor que esse texto fosse destinado à publicação, seja num jornal, uma revista. Isso altera o jeitão do texto? Não altera o jeitão do texto, mas altera a expectativa
da produção textual, né, da cobrança da produção textual. Entendi. Há muito que se espera, né, da FUVEST, que é uma banca extremamente competente de redação, que pelo menos contextualize, apresente um suporte de publicação, traga o texto dissertativo argumentativo como um gênero real. Né? Então, a partir do momento que a FUVEST coloca a possibilidade do suporte de publicação, um texto dissertativo, argumentativo a ser publicado, ou num jornal, ou numa revista, ou num site da internet, isso é extremamente interessante, porque vai na direção de alguns outros vestibulares que trabalham gêneros existentes, gêneros textuais reais. Isso é extremamente interessante.